Olá, todo mundo que assiste no gravado o estudo das cartas de Cristo, todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando a carta 5, já adiantado um pouco, e temos visto o quanto que é importante a gente entender o que a ciência ainda não explicou, né? A origem de todas as coisas, a origem das moléculas que se uniram para formar as células vivas, e a ciência não consegue explicar, e a essência do ser fica aí meio que até ali dá para dizer que é. Depois fica assim como não dito porque não sabe dizer, mas aí as cartas vêm explicar isso, né? Nós estamos na carta 5, onde justamente é isso que nós vamos entender. Então, vamos continuar a leitura para ver o que mais vem por aí, né? E a gente começa com a prece ditada também nas cartas. Fazemos 2 minutos de meditação silenciosa, porque a gente calma a mente, não pensa os pensamentos, que é para sentir o seu silêncio interior, a sua conexão com a essência divina que você é. E depois da meditação, quando a gente já está bem mais calmo, o pensamento mais calmo, a gente afirma condições melhores para o planeta e para todos nós, usando a potência de que somos deuses. Então, nós vamos criar um mundo, uma era de amor e paz no mundo através dessas afirmações. Então, vamos começar nos preparando, fechando nossos olhos, e vamos fazer respirações profundas, mas não muito rápidas. Vai enchendo os pulmões e solta pela boca, né? Vai acalmando o cérebro com essas respirações lentas, conscientes e profundas. Fica com os olhos fechados. E assim a gente mantém a concentração necessária. Prontos? Fechando os olhos. Ah, Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em meu espírito e chegarás cada vez mais perto. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser, minha vida, aos teus cuidados. E assim, acalmando os pensamentos, mantendo esse momento de silêncio interior. Vamos contar 2 minutos, começando agora.
E respirando fundo, mantenha os olhos fechados e vamos ouvir a declaração, a afirmação, colocando toda a nossa intenção. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito, e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento, tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim respiramos fundo. Isso, e vamos abrindo os olhos. Já vamos aqui conectando com a nossa aula de hoje, nossa leitura. E eu já vou compartilhar a tela na parte em que a gente vai dar continuidade. Vamos ler um parágrafo antes, que é onde Jesus estava falando, né? Do quanto a ciência ainda tem muito que desenvolver, aprender a entender as coisas além do que ainda já é posto. Então, vou passar a leitura aqui para a Vera. Fica à vontade aí, Vera. E vou compartilhar a tela que tem esse tema aqui para a gente começar. Deixa eu achar aqui o compartilhamento. Pronto. Vamos ver aí se está aparecendo tudo direitinho. Pode começar, Vera, por favor. Tá. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço, no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas no materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado, e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural
que eles percebessem uma figura majestosa de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o controle universal, que possuía confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida como sendo perceptível, porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniriam de modo específico, acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Este consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, esta também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser. Por trás e dentro da molécula viva, continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituiriam a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta
se tornou o material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. Obrigado, Vera. Até aqui por enquanto. E a gente passa a leitura para a Veronilda. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense nesse fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado, através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo: como pode a membrana puramente física da célula, invisível ao olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda esta atividade? Você pode acreditar que esse propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes. Isso não é a evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação, de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como consistente e constante impulso do propósito, tornando visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência? E se você pode aceitar que o propósito
é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente, de causa e efeito. Evidente na matéria viva, pois a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico. Essa simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens, e sua mais importante função é a de armazenamento de informação. A livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro, no qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é visível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência e conhecimento, demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico. Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida, especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal, de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalham, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem,
Cada um destes fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar, você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Essas células vivas idênticas trabalham juntas, em harmonia, dentro do homem ou do animal, para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo e que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro, para fazer ossos fortes, expressamente desenhado em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente, que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não, as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam, segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos? Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas? Bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo, seja as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação, adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência? A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Obrigado, Ao cumprir, Veronilda. A gente vai continuar semana que vem, porque agora ele vai dar mais uma, continuar, né, esse tema e é longo, mas a gente aqui já viu, pelo que já se falou hoje, o quanto que é divino a expressão da vida, quanto que ela continuamente é bem pensada, bem elaborada, não existe nada no acaso, nada sem um propósito. E como seria isso? Como isso aconteceria se não estivesse por trás uma inteligência?
uma consciência que promove esse acontecimento, para que isso flua dessa forma. O trabalho celular, que ele fala, desde a membrana selecionando, desde a transmissão das informações, que também está sempre na correção, né, para que a gente, em bilhões e bilhões de anos, as coisas estejam sempre em evolução, melhorando. E todo esse complexo falado aqui, né, de tudo funcionar e ter cada um a sua função para cada espécie, a cada espécie não falta o alimento no clima que ela existe. E aí ele começa a mostrar onde está o divino, né? Ele fala, olha, não está lá fora, está lá fora, porque tudo tem a consciência divina se expressando, mas a gente não percebe que está dentro, que é a partir do micro que temos o macro, né? Uma correspondência aí, né? A pequena célula minúscula, com tudo que ela faz, representa tudo que é e existe também dessa forma, colaboração, num propósito inato de tudo, o porquê de tudo, tem um porquê. E aí é que, dentro da física quântica, já se sabe que esmiuçando tudo até o ínfino do mínimo, a gente tem um vácuo quântico. E a ciência percebe que é nesse vácuo quântico que se cria tudo. Então parece que Deus está no micro, além de estar no macro, né? Estamos chegando a essa conclusão científica, através do vácuo quântico, onde dali tudo se forma, onde se cria. E aí é que vai um dia dali para frente, para frente, para frente, surge o átomo. E aí o propósito de cada átomo se juntar exatamente daquele jeito para formar a molécula viva que gera uma célula viva com funções específicas, aquela inteligência ela continua existindo porque para que tudo continue sendo perfeito dentro da função. Então, assim, ó, em pequenos exemplos, pequenininhos, básico de uma célula, a gente entende o divino, a consciência divina em nós também, né? Em nós e em todas as coisas. Então, somos todos um? Sim, todos da mesma essência, vácuo quântico, qualquer nome que se dê, e não está só em nós, em todas as coisas, tanto no que nos faz existir, quanto no que a gente vê existindo, que sai do planeta, porque vai para todo o cosmos, e parece que o Criador é tudo ao mesmo tempo. É tudo, é o todo. É essa percepção que, embora pudéssemos já ter ouvido antes, vós sois deuses, nós somos deuses porque as partículas que nos formam é Deus. É Ele em ação em nós. É assim que a gente vive, com Deus em nós o tempo todo, é a nossa forma de existir, e a gente manifesta o divino, porque o que nós fazemos, falamos, sentimos, tudo é divino. E se a gente é divino, onde é que está o erro, o problema, o pecado? Se tudo é divino, não tem certo, tem errado, tem manifestar, ser, experimentar, existir. E ali a gente, como inteligência racional, dada também pelo divino que somos, estamos no direito de escolher, experimentar. Eu fiz uma coisa, não foi bom, tá bom, não vou fazer de novo. Mas não tem um erro, tem uma experiência divina que se fez através de nós, que escolheu, não vou escolher mais não. Para o meu gosto, não serve. Mas para outra pessoa serve. Está bom, o divino experimentando nela aquilo que ela está fazendo. Aí a gente acaba esse negócio de certo e errado, de julgamento, e isso vai trazendo, com essa consciência, o amor incondicional, a aceitação, o respeito, e a gente se livra do medo, da culpa, tudo que nos atrapalha de nos sentir divinos, porque como é que você, com esses sentimentos, vai se sentir merecedor, manifestador da consciência divina que você já é? Independente de a gente saber que é ou não é, a gente é,
porque senão nossas células não estariam aqui fazendo o que elas fazem, com uma ordem interna que a ciência não sabe explicar por que que funciona, só sabe dizer que é assim, mas existe um motivador de ser assim, e aí a gente cai na nossa fonte do ser. Então, assim, muito acolhedor essa informação que Jesus traz nessa carta, e aí ele vai aprofundar mais. E a gente atento a cada passo, né? Nem lemos muito, porque isso aqui já vai dar uma reflexão na semana, quem puder ler de novo, para ir, olha, tomando consciência de que o Deus habita em mim. Agora ele habita mesmo. Agora não tem por onde não saber que habita. Só que ele vai continuar mostrando como que habita. Isso vai nos trazendo conforto. Eu espero que ajude muito essa semana vocês a se sentirem deuses e deusas, trazendo uma esperança, uma alegria, uma força interior que vocês despertem para que a gente possa ser cada vez feliz e construir um mundo melhor. Então, semana que vem a gente se encontra. Um abraço a todos.